noite. Boa noite. A gente está muito feliz de estar aqui no Rio e a gente é apaixonado pela cidade, né? A nossa primeira noite foi aqui. É verdade. Foi até engraçado. Depois o Fabrício pode contar a história. Não, pode contar. Mas a gente está muito feliz com o livro é muito lindo e eu acho que apesar de ter o título bem polêmico, né, as pessoas ficaram um pouco confusas achando que a questão da senha foi uma imposição, ou ficaram curiosas, né, a respeito disso, mas eu acho que o tema do livro é muito maior do que só a privacidade. O livro, acho que fala de amor de verdade e lealdade, cumplicidade, tudo que tá difícil de encontrar hoje em dia, né? A gente sabe que tá difícil, mas é isso. Eu acho que ele trata das questões muito profundas, assim. O Fabrício, ele tem esse dom de se aprofundar, mas sempre de forma muito leve. E eu acho que as questões tratadas por ele são sempre fundamentais, assim, hoje em dia, serem levantadas, porque as coisas estão muito difíceis, né? E eu acho que tratar de amor hoje em dia é um ato de coragem muito grande, assim. E tratar de amor da forma que ele trata, que não é qualquer amor, né? É um amor que precisa ser construído. Então é isso. Acho que o livro, ele trata dessa questão do amor, da lealdade, da cumplicidade e do relacionamento verdadeiro. A Beatriz, ela já está misturada na minha vida, a tal ponto que já existe essa entidade nós. Além do Fabrício e da Beatriz, existe o nós. E a gente preza e valoriza esse nós. A gente não tem vergonha desse nós. A gente não tem medo de prometer, medo de dizer que é fiel, leal, porque as pessoas têm uma certa precariedade hoje em dia, não querendo afirmar coisíssima nenhuma, com medo do que possa acontecer. Na verdade, as pessoas têm medo do vexame. Elas têm medo de serem contrariadas pelo destino. Elas têm medo da incoerência. Elas têm medo de apostar alto. Elas têm medo de se entregar. Elas ficam com medo. Elas não falam. O que tem sido relacionamentos hoje em dia? Economia. O máximo de economia. Falar cada vez menos. Não dizer aquilo que se quer. Desejar cada vez menos para não se decepcionar. A gente contesta a idealização hoje em dia. Mas se a gente vai entrar no relacionamento sem idealizar, qual o custo disso? Então a gente vai se contentar com um médio, com pouco, com nada. A gente já entra numa relação aceitando as migalhas. Não é para entrar com tudo, não é para ter ambição, não é para ter vontade, não é para ser afirmativo. Se a gente já entra no amor querendo pouco, a gente vai ter muito menos do que o pouco. E há eu acho que uma certa dúvida de postura. Esse livro, ele contraria essa dúvida. Eu abraço a causa. Eu acredito no meu amor com a Beatriz. Eu acredito no amor da Beatriz por mim. Eu não tenho dúvida de que eu sou amado. Às vezes, a gente fica com dúvida de que é amado. Eu não tenho essa dúvida. Eu tenho uma confiança porque eu sinto, ela me fala, ela dá sinais. O fato de estar aqui comigo, ela é tímida. O fato dela abrir a conversa, isso tudo é de um heroísmo particular para a Beatriz. Eu não acreditei, não é que ela decidiu vir, entendeu? Eu já estava pensando,
vai acontecer alguma coisa. Não, ela enfrentou. E a gente também precisa fazer como a Beatriz, que é enfrentar os próprios medos. Mas a gente entra numa relação onde os medos gritam. E a gente não enfrenta esses medos. A gente fica apequenado por esses medos. Então, de repente, a gente não entra numa relação verdadeira porque a gente tem um medo de altura, sim. A gente tem um medo de não ser aceito. A gente entra numa relação sem amor próprio. Sem se amar. Se a gente não se ama, não tem como ensinar para o outro. Toda relação fracassa se a gente não ensina ao outro como que a gente deve ser amado. Como a gente gosta de ser amado. Como a gente fica bem. Não, a gente quer que o outro adivinhe. Como que ele vai adivinhar? A gente parte do princípio que amor é telepatia. Fica essa cabra cega. Ah, se não me adivinhou, é que não me ama. É tortura. O que me leva a crer que entramos num relacionamento para dar errado. A gente torce para que dê errado. Só para falar depois, nunca tenho sorte. E fazer o papel de vítima. Ah, a pessoa não prestava para mim. Porque tu entrar num relacionamento ferrado, você sai do relacionamento dizendo, eu sou melhor do que aquela pessoa. Ela não presta para mim. É uma fórmula mágica que a gente não, talvez não perceba. Porque tu entra para um relacionamento e na maior parte das vezes o que acontece? Competição. Competição. Agora essa competição é uma competição do mal. É uma competição que o outro nunca consegue lhe satisfazer. Você pede, o outro tem que ficar satisfazendo. Se falha uma vez, não está conseguindo me satisfazer. Não está conseguindo me dar prazer. Não está me conseguindo me fazer feliz. Ninguém tem a obrigação de fazer o outro feliz. Ou você entra com a felicidade no relacionamento, ou ela não se sustenta. Se você vai casar para ser feliz, eu acho que vai ter problemas sérios. Porque o casamento apenas evidencia aquilo que você já era. Eu acho que esse é o foco do livro, né? A nossa primeira noite foi aqui. A Beatriz tinha recém completado aniversário. E a gente brigou muito antes de começar o relacionamento, discutia. Eu bloqueei ela umas 3 vezes, ela me bloqueou umas 3 vezes. E eu pensava que mulher insuportável. E ela reaparecia como se nada tivesse acontecido. Aí de repente ela surgia, eu vou pro show do Rolling Stones na Colômbia. E eu não entendi quem era ela. Mas ela falava quem era ela. Só que a gente está desacostumado à franqueza na paixão. Porque na paixão fica mentindo, tu fica mentindo, fica enrolando, fica querendo agradar. Não, ela não quis me agradar. Ela veio com toda essa personalidade. E eu já tinha desistido, porque a minha primeira abordagem foi péssima com a Beatriz. A primeira abordagem que foi em Belo Horizonte, quando a gente se conheceu. Ela quis me apresentar os quadros do pai dela. Foi isso, né? Na manhã seguinte. E eu disse, tu não quer, pra não se atrasar, pra gente não pegar engarrafamento, tu não quer vir pro hotel antes? Ela achou muito cafona, muito vulgar. Aí me deu um gelo. A abordagem equivocada na primeira noite fez com que eu tivesse 3 meses para tentar transar com ela. Foi horrível. Foi horrível. E ela sempre dizia isso. Você é muito metido. Você se acha gostoso.
Você acha que a gente vai se encontrar porque ia transar contigo? Eu não sei o que vai acontecer, mas a gente não vai transar, né? E ficou assim durante um tempo. Ela não é verdade. Ela tá ficando envergonhada. Aí o que aconteceu? Ela tinha completado, tinha feito aniversário, estava no Rio de Janeiro, eu também estava no Rio de Janeiro. Eu estava fazendo um ensaio para Playboy. É verdade, não, eu pelado, né? Pelo amor de Deus. Escrevendo, né? Que é o que eu posso fazer. É a nudez possível escrever. É a única nudez que é permitida no meu caso. E a Beatriz, ela ainda me esnobou. Eu tava numa pousada em Santa Teresa. Sabe que as pousadas ecológicas aqui? Sim, com redinha e tal. Com mosquito, isso. Eu tava nessa pousada. E ela disse, eu tô aqui, eu perguntei onde tu tá hospedada. Estou aqui no Copacabana Palace. Legal. Eu não ia mais ao encontro dela, porque eu já tinha recebido vários foras. Então eu disse, se quiser vir ao meu encontro, estarei num bar em Santa Teresa. Ela disse, eu vou. E foi inacreditável, porque ela desceu do táxi com um copo de uísque. Um copo de vidro de uísque. Eu nunca vi ninguém descer no táxi com um copo de vidro de uísque. Tu já entrou num táxi com uísque? Não, eu nunca entrei. Eu já tentei várias vezes, nunca aconteceu comigo. E ela tava vestida pra festa. Ela tava com a Copacabana Palace, no boteco. Na hora que ela entrou no boteco, todo mundo se abriu espaço. Era a realeza passando. A gente ficou. A gente se beijou ali. Nosso primeiro beijo foi com bolsa de uísque. Puro malte. E aí eu fiz a pergunta, no meu ou no teu hotel? Rezando para que fosse no hotel dela. Aí eu já estava levando em consideração, a transa pode ser péssima, mas vou ter o café da manhã. Eu aceito. Vamos lá! Que café da manhã é fabuloso, velho. Tu sabe. O que aconteceu? A gente tava a caminho do hotel dela e o taxista passou. E eu gritei, passou! E ela disse, não passou. Como assim não passou? Não está no Copacabana Palace? E aí, Bê? Onde tu tava? No Ibis. Mas eu não menti. É porque eu cheguei com uma sacolinha. Eu realmente tinha passado o dia no Copacabana. O dia anterior! Eu tava tipo no Deluxe. E ele achou que eu tivesse hospedada porque eu tava com uma sacolinha. Mas a pessoa disse, estou no Copacabana Palace, o que eu entendo? E eu dei um presentinho pra ele da loja. Me deu um roupão do Copacabana Palace. Pra dar um gosto. Pra eu usar no Ibis, o roupão do Copacabana Palace. Que nem banheira tem. Ele criou expectativa por causa da sacola. Aí a nossa primeira noite foi lá. Nossa primeira refeição foi estrogonofe congelado. E tem a história da cartomante. Que a história da cartomante está no livro. Que a Beatriz, ela é meio... Ela é incrédula, ela não acredita em simpatias, em tarô, nada disso. As amigas incomodavam para consultar um astrólogo aqui do Rio. Ela pode passar o telefone depois. E eu tava fazendo um processo de coach também. E aí a minha coach falou, eu tô usando uma das ferramentas de autoconhecimento, eu tô indicando uma pessoa do Rio, que é fantástica e tal. E eu não acreditei, falei, não
acredito. E aí coincidiu que eu tive indicação da mesma pessoa por mais 2 amigas daqui do Rio. Eu falei, não, tem que ir, né? Porque tá demais. Quem pediu um telefone desesperadamente desse astrólogo foi a Anitta. Antes do romance Tóquio. Você sabe. Foi muito estranho, porque 2 semanas antes eu dei telefone pra Anitta, 2 semanas ela assumiu o romance. É muito estranho. Esse astrólogo é maravilhoso. O que aconteceu com esse astrólogo? Esse astrólogo fez uma pastoral da Beatriz. No final, ele perguntou, eu posso abrir 2 cartas de tarô para você? Ela, como uma boa mineira, pensou, o cara vai querer me cobrar para isso. E disse não. Mas ela disse, não, eu faço de graça. Aí a mineira disse, não, vamos lá então. Aí ele abriu 2 cartas, era a morte e o louco. E ela ficou pessimista, morte e o louco, é esse o meu futuro? É isso que me resta? Desesperado. E ele explicou que não, que o louco é a sabedoria, a aventura ao desconhecido, e a morte é a renovação, a regeneração, o quanto que você pode começar uma vida nova sem os vícios da antiga. Ok, ela engoliu. Na nossa primeira noite no Ibis, eu passo por ela pelado, ela grita. Não é pelo tamanho do homem. Ela grita. E eu falei, o que houve, Beatriz? Eu tava no Ibis, eu pensei que era um estrogonofe alado, qualquer coisa que pode ter lá dentro. Ela soltou um grito e disse, não acredito, deixa eu ver. Eu tenho 2 cartas de tarô do meu corpo. Meu Deus do céu. Eu tenho, de um lado, o louco e do outro, a morte. É isso. Estranhíssimo, né? É bizarro. Muito bizarro. Estamos juntos desde então. Aí ela não tinha mais o que fazer, tinha que me aguentar. Eu posso fazer Sim. uma pergunta? Que o livro, acho que muita gente entendeu essa questão da minha esposa ter a senha do meu celular como um livro que fale sobre privacidade, sobre fidelidade, e na verdade acho que é muito mais do que isso, é uma declaração de amor, uma grande declaração de amor. Lendo na orelha, aqui tem um trecho que a Beatriz fala que eu acho muito bonito, que eu vou ler, que ela fala que esse livro é um álbum de casamento bordado em palavras, né? Então eu acho que talvez as pessoas não tenham entendido. Eu queria saber por que você acha que elas foram muito por esse caminho da questão da fidelidade, da privacidade, né? As pessoas entendem aquilo que elas podem entender. E que bom que elas entendem diferente. Eu não vou forçar ninguém a entender o livro, eu acho que é aberto. Sobre a questão da senha, acho que a gente perde um tempo tremendo brigando por uma privacidade que não existe, porque o celular não é nada. O celular não tem nada. São fotos, são conversas, não muda. Só que a gente pensa, toda a minha vida está no celular e sofre com isso. E na verdade a gente quer censurar o outro só pelo prazer de censurar. Só para dizer que eu tenho coisas que você não pode saber. A gente casa querendo se separar, querendo isolar. É muito importante minha identidade, é muito importante meus pensamentos. Claro que é importante, não estar no celular. Eu tenho meus amigos, ela tem os seus amigos, eu tenho meu futebol, ela tem os seus passeios, ela tem os seus bares. Ou seja, a nossa vida não está lá dentro. Só que as pessoas acreditam que está. Isso é o primeiro erro. É um manifesto de lealdade que é confessar aquilo que se está pensando, dividir os dias. A gente divide os dias. E não existe dia ruim com a Beatriz.
Mesmo quando estamos tristes, a gente tem um ao outro para dividir a tristeza. Não há maior alegria do que ter alguém para dividir a tristeza. Triste é quem está feliz e não tem com quem dividir a sua felicidade. A gente se ajuda, a gente se gosta. Ela me admira. Quando ela me elogiava, eu pensava, nossa, tá apaixonada, não tá vendo a realidade. Porque a gente se sente menos. A gente se sente ruim. A gente parece que outra pessoa vai descobrir que somos uma farsa, um impostor. Aí a gente tenta ser melhor do que a gente realmente é. Não, aí ela me elogiava e eu não acreditava, eu só me criticava, eu só reclamava, eu só me xingava. Ela disse, por que tu faz isso contigo? Até que eu comecei a acreditar nos elogios dela. Eu vi que éramos sinceros. E passei a ser a versão que ela via em mim. Ela me mostrou a minha melhor versão. O mais difícil não é amar, é ser amado. A gente tem muita raiva de quem nos ama. A gente não sabe o que fazer quando recebe o presente. Somos treinados a dar presente, não a receber presente. A gente não sabe receber amor. Afasta. Não pode. A gente fica com quem não nos quer. A gente pensa que amor é convencimento, é persuasão. Não! Se você insiste com quem não quer, isso não é amor, isso é orgulho. Isso é orgulho ferido. Amor traz paz. Traz confiança. Você não pensa que vai ser traído a todo momento. Você não fica imaginando o pior. Você está falando com outra pessoa, ela acaba te tranquilizando. Quando eu estou nervoso, eu falo com a Beatriz, nossa, já entro em outro platô. Já entro em outra frequência. Assim como ela também, e tem que entender as loucuras de cada um. Não censurar as loucuras. Mas a gente censura a loucura porque a gente quer, de uma certa forma, criminalizar esse amor, adoecer esse amor, dizer que esse amor não é certo. Eu acredito que a gente está habituado ao amor doente. Que é o amor da falta, que é o amor da censura, que é o amor da lacuna. E aí a gente chama isso de dedo podre. Não, não é dedo podre. É dificuldade de ser amado. É simples. Quando alguém diz que eu não tenho amado, na verdade, tu tem uma grande dificuldade de ser amado. É aceitar a simplicidade. É aceitar o amor desembaraçado. Não tu quer grandes efeitos. Tu quer o amor para mostrar aos outros ou o amor que é regozijo pessoal? O amor, às vezes, é inexplicável, né? Às vezes o amor é uma coisa inexplicável. É passar manteiga no pãozinho quente. Tu tá amando isso, quem tu vai explicar? Alcançar essa torradinha? Que coisa ridícula! Saber quanto que a pessoa usa de adoçante? Ridículo! Ver que a pessoa está economizando o shampoo porque está terminando? É ridículo! Todas as grandes demonstrações de amor são ridículas, mas é observar. Observar. Não sei se tu quer dizer alguma coisa a respeito disso. Hoje, vindo pra cá, aconteceu uma coisa pequena, assim, mas que é bem o exemplo disso que você tá falando. Você colocou uma balinha, que é a balinha que eu mais gosto, dentro da mochila
sem balinha de goma. E aí eu falei, o que essa bala tá fazendo aqui? Você falou, eu comprei pra viagem. R$1. Eu achei fofo. R$1 foi a coisa que ela mais lembra de hoje, entendeu? É R$1 que tu poderia. Eu fui numa banca e pensei, nossa, na viagem, se ela estiver preocupada, qualquer coisa tensa, vai ter balinha, vai ter jujuba. Porque é um amor de jujuba esse. É um amor feito de jujuba. E também eu entendo ela, eu compreendo ela. Eu sabia, ela veio com uma roupa que não é essa, pessoal. Essa roupa é toda nova. É toda nova. Eu tinha certeza que ela ia entrar numa loja e comprar uma roupa nova. E eu achei isso maravilhoso, entendeu? Eu acho maravilhosa essa decisão. Vou usar. Aliás, eu acho que um dos meus grandes sonhos é sempre entrar numa loja, botar a roupa que tu tá usando na sacolinha e sair com outra. É muita riqueza isso. É muito Copacabana Palace. Sabe? Parece agente secreto do amor. Tu tá com uma roupa e sai com outra. Parece que tá despistando alguém. Amo. Eu te amo inteiramente. Vamos abrir para perguntas. Você dá consultoria para maridos que não são tão sensíveis quanto você? Eles não têm. Não, eles são sensíveis. Cada um é sensível a seu modo. É que a gente fica aguardando um padrão de sensibilidade. Porque esse marido pode lembrar da jujuba e você pensar que é apenas uma jujuba. Ele pode colocar na bolsa. A questão é ter olhos para o amor. Quem tem olhos para o amor, o olhar aquece o outro. Quando a B me olha demorado, isso me dá alegria, não me dá angústia. Mas se você está numa relação e que você não confia no outro e a outra pessoa olha demorado, você, quem está me olhando? Quem tu quer? Não tem a tranquilidade nem do olhar, imagina do resto. Você se sente devastado. Por que a gente se sente mal quando o outro nos olha demoradamente? Porque a gente está escondendo, né? Está escondendo os pensamentos do outro. São amores líquidos? Fidelidade ou lealdade? Qual é a sua posição? Amores líquidos? Você cita isso em algum momento. No Rio de Janeiro é mais líquido ainda, infelizmente. Eu acredito que é muito fácil casar e descasar. E as pessoas se separam sem discutir, sem a higiene mental. E o que acontece são relacionamentos zumbis, com idas e voltas infinitas. Então um casal hoje médio deve ter umas 3 ou 4 reconciliações. Porque você precisa se separar para voltar aquela paixão da reconciliação para querer de volta. E depois quer se separar de novo, porque tu não aguenta. E quer de novo a cachaça da reconciliação. Porque você sabe amar pela paixão. As pessoas não sabem mais amar pelo amor. Elas amam pelo início. Elas não sabem amar pelo meio, pelas bordas, pelo durante. É um amor escandaloso. É um amor espalhafatoso. É o amor das redes sociais. A gente não está mais querendo um amor que seja só para si. Isso para mim que é o amor líquido. O amor secreto, caseiro. A gente não guarda mais segredo. Tem que ter segredo, só vai contar para quem você ama. Tem coisas que tu vai viver que tu não vai postar. Se tu posta tudo, a tua vida é muito rasa. Você não precisa postar algo que você gostou para dizer que esse algo existe. Use os olhos. Não, a gente tem que... Então, de repente, tu tá... Amanhã vai ter o jantar do Dia dos Namorados. Todo mundo vai estar com o celular toda hora. Não vai estar conversando, não vai estar curtindo, não vai...
estar deslizando, não vai estar offline. Porque se todo mundo está no dia dos namorados postando na hora de noite, alguma coisa está errada. Acho que é uma competição para saber quem está se sentindo mais amado, quem tem o seu par ideal, porque eu tenho essa impressão quando eu leio os seus comments, que algumas pessoas, por não conhecerem desse amor tão particular de vocês, e que é possível, porque cada um pode viver a sua história, eu sinto que eles ficam aterrorizados e eles reagem com estranheza, com raiva, apontando esse amor, quase jogando pedra, né? Você não acha que é meio competição? O quanto que a felicidade agride. Agride. Você está feliz, numa lua de mel, vai surgir um comentário. Aproveite enquanto está durando. Vai surgir. Sabe? Início de relacionamento sempre é bom. Ou uma pergunta que adoro: quantos anos estão juntos? Adoro essa pergunta, porque assim, ó, se é abaixo de 5 anos, mas ainda nem começou. Não sabe nada. Mas tem isso aí, sabe? Tem aquela competição. Não é capaz de entender. E se você tá amando e tá feliz e tá tranquilo, tu vai entender a felicidade do outro como se fosse possível. Não, mas a gente entende como se fosse uma farsa. Aí eu acho que traz um questionamento bem válido, bem pertinente, que as pessoas não acreditam no casamento do outro. Não levam a sério o casamento do outro. Pensam que é fachada. É incrível. Eu sinto o caso de uma leitora. Paizinho, isso aconteceu mesmo. Uma leitora entrou em contato comigo e disse que queria ter uma horinha pessoalmente. O que tu faria num caso desses? Eu? Daria uma horinha pra ela. Sim. O que tu acha que ela queria fazer nessa horinha? Não, eu não vou julgá-la antes de saber. Aí que tem o negócio. Ela pediu uma horinha pessoalmente. Eu falei: para quê? É que eu adoro as suas palavras. Acho que eu tenho muito para oferecer. Aí eu respondo: eu sou casado. Não me interessa. E ela diz: não importa que você é casado. Não sou ciumenta. Não, eu sou casado e sou feliz. Você não precisa me recusar. Você está sendo grosseira me recusando. Nossa, ela inverteu! Ela inverteu! Aí eu fico pensando, as pessoas não acreditam na fidelidade do outro. Eu acho que é... se aparecer toda nua, sensualizando, todo mundo vai ceder. Da onde? Se a gente não acredita no casamento do outro, a gente não acredita no próprio casamento. A verdade é essa. É uma verdade espelhada. Grande Eduardo. O Eduardo adaptou o filhote Cruz Credo. Quando você falou do primeiro beijo com gosto de whisky, eu lembrei do primeiro beijo com gosto de Nescau. Sim, da escola. E aí eu fiquei curioso para pensar o que existe daquele... Tu sabe que eu não falo de ex, né? Bom. Mas é um ex-beijo, né? Vai ex-coleguinha de escola ali, vale, tô brincando. Mas o que existe daquele filhote de Cruz Credo, daquele Fabrício criança? O que daquele romantismo ainda existe? Nunca mudou, eu acho, que o romantismo. Porque quem é romântico é aquele que já sofreu. Se você nunca sofreu, você não será romântico. Romantismo é o contrário da soberba e da arrogância. É empatia. É empatia da dor, empatia da ferida. Você não quer que a outra pessoa sofra como você já sofreu na vida. Então tem pessoas que dizem: o último romântico, ele não sofreu nada. Não se perdeu. Não conhece o escuro, não conhece a solidão.
A gente fala do romantismo da boca pra fora. E eu sempre fui apaixonado, sempre fui romântico. Eu sempre quis casar desde pequeno na igreja. Tanto que meu pai achava que... Coitadinho, o que tu pensava de mim, meu pai? Eu na mesa, no restaurante, eu casava o Sal Cisne com o palito Gina. Ai, quero casar tão bonitinho, viu? É tão bonitinho. O azeite era o sacristão e o vinagre era o padre. Eu me lembro muito bem dessa cena de eu fazer o teatro e meus irmãos dizendo: pai, essa bobagem. Tenta derrubar a Gina, tadinha da Gina. Eu tive sempre a maloqueirada dos meus irmãos, né? Que só tu tentava fazer alguma coisa, eles iam lá e faziam o contrário. Sobreviveu isso, eu acho que sobreviveu. Eu também sempre tive uma esperança maior que a dor. A esperança maior que o sofrimento. Eu nunca falei, não vou mais amar na vida. E eu fui confiante de um modo ardente esperando a Beatriz. E eu mereço a Beatriz. Eu faço por merecer. Então não é aquela coisa que tu diz, não é aquele jogo de cena, entendeu? Eu passei minha vida, eu queria ter encontrado antes, óbvio. Mas assim, acho que também a gente se encontrou a qualquer tempo que eu encontrasse a Beatriz, eu ia me apaixonar por ela. Podia ser com 70 anos, ela 80 anos velhinha, eu ia me apaixonar. 90 anos, eu e ela no asilo, eu ia dormir no quarto dela. Fabrício, a sabotagem que existe ao redor, né? Todo mundo tem que conseguir resistir a essa sabotagem, que é o que a gente tem feito ultimamente com o amor. Quem ama segura essa onda da sabotagem, porque por um lado tem as amigas feministas que acham um absurdo você fazer a comidinha às vezes pro marido. Se eu quiser lavar a cueca do meu marido, eu vou lavar feliz, é uma questão minha. Isso não vai me diminuir como mulher. Perfeito. Então, são as sabotagens que eu acho que não só desse lado das mulheres, como dos homens também. Você vai deixar de ir no futebol para ficar com outra mulher no sofazinho? Vou, porque eu acho que fazer nada com ela me preenche também o vazio dos dois, porque tem muita gente que não consegue ficar calado perto do outro. E quando você ama o vazio do outro, o silêncio do outro, assistir TV, tudo isso faz muito sentido. A companhia é muito maior, mesmo estando calado. E é muito gostoso quando você consegue desfrutar do silêncio do outro. Mas tem esse lado da sabotagem de alguns amigos entre aspas, porque a gente não quer amigos para sabotar, né? Quer amigos para somar. Mas não existe, no mundo da internet, principalmente, que a gente está vendo as pessoas discutirem tão fácil. Tem muita gente ao redor fazendo tudo para sabotar, você não acha? Acho. E é cansativo. É hercúleo. O que a gente deve fazer? Não responder as críticas. Responder a quem nos elogia, a quem está junto, a quem nos confirma. A gente fica contrariado e quer responder somente as críticas. Aí a gente entra nessa cilada. Outra pessoa só quer visibilidade. Acontece hoje, tu não pode falar mais nada. Tu não pode ter autenticidade. Que lá vai ter alguém dizendo por que você está dando esse mau exemplo. Você é uma figura pública, você não poderia dizer isso. Você acha então que, por exemplo, a senha do celular, que é o mote do livro, né? Que é o título. Mas em relacionamentos abusivos. Eu não estou falando de relacionamentos abusivos. Em nenhum momento eu estou falando de relacionamentos abusivos. No livro, nada eu falo de relacionamentos abusivos. Mas em relacionamentos abusivos. Meu Deus, se tu está em relacionamento abusivo, a senha de celular vai ser a menor coisa, tem que fugir disso. Tem que fugir. O celular
esse território vai ser nulo. É o SOS mais veemente que existe. Então, assim, as pessoas se tiram do contexto e querem fazer teses, né? Todo mundo quer fazer uma tese. Mas eu defendo uma etiqueta das redes sociais. Você está numa relação na vida real, e essa mesma relação precisa estar na vida virtual. Você é o mesmo, o seu avatar é o mesmo, você não mudou, você não está no game. O que acontece? Você está na vida real e pensa, meu avatar é solteiro, e vai lá em tudo que é pessoa, curtir, colocar comentários indiscretos, vulgares. É um desserviço para o seu amor. Acho que tem que ter assim, ó, tem que ter emoji somente para a sua esposa. Sim, tu não vai usar esses mesmos emojis com outras pessoas. Não vai banalizar. Outra coisa que eu não gosto é: amor, como foi a tal reunião? Lê, eu postei, olha nas minhas redes sociais. Como assim? Você tem preguiça de descrever o que aconteceu para quem você ama? Você manda a pessoa olhar as redes sociais como qualquer um. Cadê a prioridade? Cadê a preferência? É isso que eu acredito. Então a gente, de uma certa forma, está fazendo isso, está colocando quem a gente mais gosta no território comum, numa vala comum. Fabrício, eu queria fazer uma pergunta sobre a sua trajetória como escritor. Por exemplo, a terceira sede, eu tenho a impressão que quando a gente lê o texto, você tem uma experiência primeiro da forma, das palavras, e você usa isso um pouco, e depois, num outro momento, você racionaliza para que aquela mensagem ganhe brilho, suba, né, à tona. Agora, quando nos seus livros mais recentes, eu sinto ao contrário, que primeiro, quando você lê, você tem uma experiência sensorial, você tem imagens, te remete a noções muito profundas, é muito mais, o conceito parece que ele toca você em primeiro. Depois você pega e pensa, na segunda leitura você pensa assim, nossa, que frase linda, meu Deus, isso faz mais sentido. Você sente essa diferença, ou a sua impressão minha, essa sua trajetória? Tu gosta mais de mim agora do que antes, é isso que eu estou me criticar. Eu sei o que tu quer, tu não gosta da minha poesia, fala. Não, eu gosto muito de poesia. Não gosto não, tu acha que é muito palavrosa, poesia. Não, eu gosto sim. Mas é isso. Tu acha que de uma certa forma eu desdobrei as experiências na prosa. Eu acho que chega mais Agora você pode dizer que a minha vida de escritor é outra depois da Beatriz. Quanto ela tá te pagando? Quanto tá pagando? A poesia é muito diferente da prosa, porque a poesia é monólogo, é densidade, é escureza. Aí é o Fabrício antissocial. Talvez eu não queira comunicar. Talvez eu queira me esconder. É muito diferente. Já cuide dos pais, que seja tarde, ou até minha esposa tem sido no meu celular, já é um outro Fabrício. Comunicativo, legível. Então vamos lá para... Eu quero saber quem está solteiro aqui dos homens. Levanta alto só para ver. Por enquanto só tem 3, 4. Deve ter mais. Quem não casou mesmo, assim, no papel, no religioso? Aí, ok. E vai ter o arremesso do buquê. Quem pegar ele
casará em 6 meses. Verificado pelo Inmetro. Ok? Então a gente pode fazer lá embaixo já, antes de começar a sessão. Ah, só, não fujam! Ok? Muito obrigado. Obrigado, Bezinha.